Oi, olá! Finalmente eu estou de volta. Eu nem sei quando foi a última vez que eu apareci por aqui, quando foi a última vez que eu gravei um vídeo, quanto mais que eu apareci, né, com a minha cara aqui. E hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do ano passado. Como não foram muitas, eu resolvi falar de todas, mas fazer um ranking, então, do livro que eu menos gostei pro livro que eu mais gostei o ano passado, pro meu único favorito do ano passado, porque sim, só tivemos um favorito do ano passado. E enfim, é isso, vamos lá. E eu vou começar com o único livro que eu dei 2 estrelas, que foi inclusive um quadrinho transorbital. Eu li em uma das muitas ressacas literárias que eu tive ano passado, na verdade, durante a maior. Foi uma das tentativas de sair. Eu gosto de ler quadrinhos nesses momentos. E por incrível que pareça, todas as vezes que eu li quadrinhos o ano passado foram quadrinhos de terror. Embora não seja um gênero que eu, pelo menos, costumava ler, mas o ano passado eu li bastante coisa até. Eu li até um livro de terror, o que foi bem surpreendente pra mim. Mas, enfim. E foi 2 estrelas. Eu tava até tentando lembrar sobre o que era o quadrinho, porque eu nem lembrava. Vamos então para os livros que eu avaliei com 2,5. E eu vou começar com o pior deles, que é esse que eu tô debatendo, que eu mudei a nota na minha cabeça. Ele tá com 1,5, mas eu não mudei a nota no Scooby. Que foi Lila, da Colleen Hoover. Meu primeiro encontro com a Colleen Hoover foi péssimo. Enfim, acho que eu já falei bem mal dele por aqui. Gente, é ruim. É ruim. Eu não gosto de romance, o livro eu achei que era sobrenatural, suspense. É ruim, eu achei ruim, é isso. Ruim. Depois eu li A Lena. Na verdade, esse foi o primeiro quadrinho que eu li o ano passado, se eu não me engano. E, enfim, foi um quadrinho. Também de terror. Esse é bem gore. O Transorbital, ele tem gore, mas acho que nem tanto quanto a Lena. A Lena é bem mais pesada, assim, nesse sentido. Mas eu achei a Lena... não achei ruim. Entendeu por que eu acho que Laila tá com uma nota até boa? Ela tá com metade da... Ela passou de ano, entendeu? Eu não acho que Laila deveria passar de ano. Porque a Lena foi tipo, ok. Laila não, ela foi ruim, então enfim. O outro que foi 2,5 foi Galateia. E meio que igual a Lena pra mim. Não foi nada muito interessante, foi só... é isso e ok, e acabou. Vamos para os 3 estrelas. 2 Vidas, do Emmanuel Trevik também. Se você não viu minha resenha, vai ver minha resenha porque eu acho que vale a pena rir da minha cara. Enfim, é um livro meio... é uma biografia, que tá mais pra uma memória do que uma bibliografia em si. E não é o tipo de coisa que eu costumo ler, mas foi interessante. E o outro livro, que também foi um quadrinho que eu avaliei com 3 estrelas, foi Belladonna, que eu tenho que fazer uma errata. Na minha resenha eu disse que era um quadrinho brasileiro e não é. Enfim. Mas enfim, Belladonna já é um pouco mais interessante assim do que os outros. Também é uma HQ de terror. Também tem gore, mas também não tanto quanto a Lena. Ela já tem uma história mais interessante e é um pouco mais comprido para ter um tempo ali de desenvolvimento da história. Também acho que faltou, talvez tivesse mais um volume, desse para diluir um pouco a história, desse para ter um primeiro volume até um certo ponto ali, ao invés e deixar a conclusão inteira por um segundo volume, talvez fosse mais interessante. E eu acho que teria sido melhor aproveitado a história. Mas enfim, foi 3 estrelas, eu achei, foi o quadrinho mais interessante que eu li durante o ano, com certeza. Esse ano acho que foi o ano que eu mais li quadrinhos, 3. E é uma coisa que eu quero incluir mais, assim, mangá também. Eu quero muito ler uma série de mangás esse ano, que já tá concluída. Categoria 3,5.
A gente tem um livro de não ficção, que foi o Desconstruindo a Ansiedade, que eu dei 3,5, mas eu não lembro de absolutamente nada dele no momento. Outro que eu dei 3,5 foi A Vida Invisível de Adi LaRue, e também acho que eu já falei bastante sobre ele, eu fiz a resenha, e também tem em algum dos outros vídeos que eu fiz de apanhado das últimas leituras, eu falei sobre a minha não vinculação tão grande com esse livro quanto eu ouvia todo mundo que lia esse livro falar. Então, é isso. Eu achei um livro legal. Foi um livro que eu achei fofinho, gostosinho de ler, mas não foi o que todo mundo dizia pra mim. Acho que também criei uma expectativa ali em cima, devido ao que eu ouvia falar muito sobre esse livro. Enfim, não foi lá essas coisas, mas foi 3,5. É um livro que eu achei bem gostosinho de ler mesmo. Parecendo que é Perseguição a Via Schwab, mas não é, ou talvez seja, mas não consciente. O outro que foi 3,5 foi Um Tom Mais Escuro de Magia. E a mesma coisa, só que o Tom Mais Escuro de Magia eu já gostei mais. Meu problema foi só o começo dele, mas a mesma nota vem porque meu problema é muito grande no começo. Eu falo também tem resenha dele, mas enfim, eu tenho esse problema no começo dos livros da V. Schwab, acho que ela demora muito pra iniciar os universos dela, e esse não foi diferente. Mas o restante do livro, pra mim, tipo, depois do 1/3 que ela demora pra começar o livro, eu gostei bastante. Foi o livro dos que eu já li dela, que é o 3º universo novo que eu entro dela. Foi o que eu mais gostei dos personagens. Depois teve Ela Mútil, um clássico da ficção científica, eu que tô falando. Mas é um livro ali de 1938, então eu considero clássico. Um livro muito maluco, assim. E até hoje eu me pego pensando nele em certos momentos, assim, sobre o que ele traz, né, as discussões que ele mostra. A discussão da relação do homem com religião e fanatismo religioso, para ser mais específico. E, enfim, esse livro é muito interessante. Dei só 3,5, porque eu tenho alguns problemas com ele ali, de muita descrição e demora de alguns desenvolvimentos, mas enfim, é um livro muito interessante. E depois os livros 4 estrelas, que pra mim ali já começa a ser os supra-sumos, entendeu? A partir do 4 estrelas ali pra mim já, enfim. O primeiro foi Hábitos Atômicos. Uma autoajuda, gente. Mas é uma autoajuda que, assim, eu acho que se eu tivesse dado nota baixa, o problema realmente era meu. Porque ninguém fala mal, né? Enfim, mas eu sou bem chata em relação a livros e coisas que pessoas que ninguém fala mal, mas esse realmente é bem interessante. Acho que é um dos livros de autoajuda que mais ajuda realmente a você se autoajudar. Depois temos Guerra da Papoula, que também é um conflito muito grande na minha cabeça, essa nota, mas pra mim esse 4 estrelas representa 5 estrelas pós primeiro terço do livro. Porque pra mim o começo ali, ele é chato. Não é chato, é chato, mas assim, é muito a Rin ali na escola, tá, aprendendo as coisas, é interessante, você entende bem didaticamente o universo, tal, mas enfim, o livro vai ficar interessante a partir ali do segundo terço, mais ou menos, quase chegando na metade, mas aí ele fica incrível. E mesmo antes, nesse começo, que ele é um pouquinho mais lento, um pouquinho mais chato, parece que não acontece nada, a escrita dele ainda é sensacional. Eu não vejo a hora de ler os próximos, já saiu o 3º, eu não comprei nem o 2º, porque é muito caro, pelo amor de Deus, Intrínseca. O livro é tão caro que toda hora eu acho que ele dá murro branco, mas ele é da Intrínseca. Pra quem não se importa ou pra quem gosta de começos mais lentos, gosta de não ser inserido
em fantasia logo no meio do caos já, você vai gostar muito de A Guerra da Papoula, provavelmente. O último 4 estrelas foi O Fim dos Homens, que me surpreendeu. Quer dizer, me surpreendeu. Ele também tem um começo ali que me incomodou. Eu achei que eu ia detestar esse livro até certo ponto. Mas depois a coisa foi encaixando. É interessante saber o período em que ele foi escrito. Ler sabendo o período em que ele foi escrito. Ela termina de escrever esse livro ali em janeiro de 2020. Então, um pouquinho antes da praga chegar pro mundo todo, né? Tipo assim, se tornar uma pandemia. E esse livro, ele se trata de uma pandemia. Então, esse livro, ele é isso. É exatamente esse período que a gente viveu. É bem interessante. Só que é um vírus totalmente diferente também. Que afeta só os homens. Quanto aos 4,5, nós tivemos Leopardo Negro e Lobo Vermelho. Um livro gigantesco. Eu li ele, na verdade, eu terminei ele no começo do ano passado. Muito maluco esse livro, gente, mas assim, muito bom. Muito bom. Muito diferente de tudo que eu já tinha lido. É só isso que eu vou falar. Muito diferente de tudo que eu já tinha lido. Muito bom. Depois tivemos Shorefall, que é o segundo livro da trilogia dos Fundadores, que o primeiro livro é Founderside. E é um pouco triste de ter dado 4,5, porque o primeiro livro foi excepcional, assim, e eu amei muito Shorefall, mas eu não achei que ele merecia 5 estrelas. O último que foi 4,5 foi João Maria Matilde, da Marcela Dantes, que, gente, pensa num livro aleatório no meu ano, foi esse. Eu tô olhando meu painel de leituras aqui. Ele e Duas Vidas foram os livros mais, assim, aleatórios. Eu acho que na minha vida, não foi nem no meu ano, foi na minha vida. Maria Matilde foi um negócio assim. Eu fui numa livraria aqui na minha cidade, aí eu vi os livros da autora lá e tipo, tá bom. Aí eu fui tomar um café nessa livraria e na hora que eu fui pagar, os livros estavam lá no balcão me olhando, aí as duas pessoas que cuidam ali da livraria estavam discutindo sobre os livros da autora e eu comecei a ouvir, assim. Eles estavam falando do outro livro dela, não era nem do João Maria Matilde. Eu sei que no final das contas eu falei, vou levar, do nada. Aí viraram pra mim e falaram assim, isso sei lá, numa terça-feira. Viraram pra mim e falaram assim, sábado dessa semana tem encontro com a autora aqui. Eu, o quê? Como assim tem encontro com a autora? Você tá falando que eu tenho 4 dias pra ler esse livro? Pra ver a autora? E foi isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Chegou no sábado, eu não tinha terminado de ler, fui pro encontro com a autora sem ter terminado de ler, consigo nem falar, de ter terminado de ler o livro. A autora é um amor de ser humano, eu queria enfiar ela num pote. Tava gostando muito do livro no dia que eu fui encontrar com ela. Tava mal, triste. Falei, que jeito que eu estou ali olhando pra cara da autora e eu, sabe, chateada. Aí, beleza. Aí o pessoal lá falando, porque tal coisa no livro, Aí comentaram um negócio lá que acontecia no livro, logo depois de onde eu tava. Aí eu falei assim, vamos terminar, né? 4,5. Esse foi o resultado. 4,5. Gente, esse livro é doido. E ele é curtinho, então assim, recomendo. Se você achar o começo lento, a autora também acha. Agora vamos para os 5 estrelas, né? Que temos poucos, apenas 2, incluindo ele, o meu favorito do ano. Então eu vou falar do que não foi favorito, que foi A Musa dos Pesadelos, que foi a conclusão da duologia Um Estranho Sonhador. Essa duologia é muito amor, muito amor, muito amor. Então eu também digo, vamos ler. E o meu único favorito do ano passado foi A Natureza da Mordida, da Carla Madeira.
que o quê? Estava no evento da Marcela Dantes no dia que eu fui ver o negócio de João Maria Madrid. Vocês acreditam? Nem eu. Até hoje eu não processo isso, mas enfim. Gente, a natureza da mordida. As pessoas falam de Estudo é Rio, fala muito de Estudo é Rio, as pessoas falam de Véspera, mas as pessoas não falam de A Natureza da Mordida. E eu entendo, porque eu entendo também que A Natureza da Mordida foi favoritada por mim por motivos muito pessoais. Eu chorei muito, para chorar em livro é muito difícil. Enfim, esse foi o vídeo, primeiro do ano, e eu já estou prestando aqui com a minha cara. É muito que vocês tenham gostado do vídeo e espero ver vocês no próximo.